Olá, eu fiquei com a responsabilidade de responder a terceira questão, a qual é da VUNESP, uma questão de química, e ela fala assim: qual a fórmula do composto formado entre os elementos cálcio 4020 e cloro 3517 e qual a ligação envolvida? Uma observação. Demonstre fazendo distribuição eletrônica e reação de formação do composto iônico. Com a tabela periódica em mãos, nós vamos responder a nossa primeira pergunta. Qual a fórmula do composto formado entre os elementos cálcio e cloro? Bom, sua fórmula é a seguinte. Ao analisarmos aqui a tabela periódica, nós percebemos que o cálcio ele é da família 2A, a qual o cálcio recebe uma carga 2+. E também, ao irmos até a família 17 ou 7A, nós percebemos que o cloro ele tem os seus 7 elétrons na camada de valência, necessitando apenas de 1 para poder ficar com seu octeto completo. Então, ele tem carga, cloro, 1-, ou só carga menos. Ao determinarmos a sua fórmula, nós só precisamos inverter as cargas. Esse veio para cá, esse 2 veio para cá. Então, percebemos que o cálcio ele ficou a carga do cloro e o cloro ficará com a carga do cálcio. Outra maneira de determinarmos essa fórmula é só percebemos que o cálcio ele tem 2 elétrons de valência e o cloro com seus 7 elétrons de valência. Então é mais fácil para o cloro ganhar um elétron para ele ficar com o octeto completo do que o cálcio ganhar elétrons do cloro para poder ficar com o octeto completo. Então o cálcio vai lá e distribui um elétron para o cloro, fazendo com que o cloro fique com seu octeto completo. Só que ao observarmos, o cálcio fica com um elétron livre. Então outro cloro criado com seus 7 elétrons de valência. E esse elétron que está livre aqui no cálcio passa a vir para o cloro, fazendo com que o cloro fique com 8 elétrons de valência. Assim, percebemos que o cálcio é 1 só cálcio, e o cloro é 2, Cl2. E com isso, nós vamos para a nossa segunda pergunta. Qual a ligação envolvida entre o cálcio e o cloro? Ao analisarmos a tabela, então, nós percebemos que o cálcio ele é um metal. E o cloro, que está lá na família 17, ou família 7A, ele é um ametal. E quando nós temos um metal com um ametal, ou seja, um que tem tendência de dar elétrons e o outro que tem tendência de receber elétrons, nós temos uma ligação que é chamada de ligação iônica. Mas, por que é uma ligação iônica? Isso nós vamos responder de maneira bem simples. Porque é formada por um metal alcalino terroso que tem baixa eletronegatividade com um halogênio de alta negatividade. Assim, um doa elétrons, que no caso é o cálcio, e o outro recebe, que no caso é o cloro. A sua distribuição eletrônica ficará desse modo. O cálcio, começando com um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e por último 4S2, ou seja, com 2 elétrons na sua camada de valência, no subnível S. E o cloro, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6.
5, ou seja, 7 elétrons na sua camada de valência, 5 do subnível P e 2 do subnível S, totalizando 7 elétrons. Então, depois de tudo que analisamos, a nossa única alternativa correta seria a letra C, CaCl2 iônica, cloreto de cálcio iônica.